Não foi como eu esperava e por isso foi incrível. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 93 do Desafio 365. E aí, você já fez o seu planejamento para esse ano novo? Você ainda vai planejar o seu ano novo? Sim, o planejamento ele é importante, mas também é importante a gente saber que não é possível nós planejarmos 100% dos nossos passos. Até porque a vida é dinâmica, a vida diariamente ela acaba nos surpreendendo. Logicamente que ter um plano, ter a ideia de um caminho faz a diferença, mas dificilmente nós saberemos exatamente como esse caminhar vai acontecer. Certamente, vários ajustes serão necessários durante essa caminhada e essa é a magia da vida. E quantas vezes essas surpresas no nosso caminhar nos surpreende positivamente, nos faz muitas vezes adaptar nossa metodologia, nossa forma de pensar e nos faz pensar fora da caixa e achar soluções que até então nem passava pela nossa cabeça. E às vezes essa nova fórmula de resolução acaba sendo o gatilho para exponencializar os nossos negócios. Quantas vezes eu, em aula, havia planejado uma maneira de conduzir a aula, tanto a aula teórica quanto a aula prática, e por ocorrências ali do momento, do dia a dia, foi necessário adaptar a maneira de conduzir e quão rico foi aquilo, quantos insights me trouxeram essas situações e me fizeram readequar as aulas e mesmo impactaram na minha didática, me fizeram adaptar a forma de eu falar para as pessoas e melhorar a forma de conduzir o processo de ensinamento, causando ainda mais impacto. E com você? Você lembra quantas vezes você foi surpreendido em seus planejamentos e essas surpresas fizeram o seu negócio potencializar? Nem toda surpresa na vida é ruim. E aí o que acontece muitas vezes é que quando nós nos pegamos no perfeccionismo, quando nós ficamos presos em acreditar que tudo aquilo que foi planejado vai sair conforme o foi planejado, nós acabamos nos decepcionando. Essa expectativa que a gente cria acaba trazendo as decepções. Quanto maior a nossa expectativa em alguma coisa, maior tende a ser a nossa decepção quando aquilo não acontece na forma como nós imaginamos. E hoje eu estava escutando no rádio, na verdade eu peguei a matéria já em andamento e eu escutei a pessoa falando: não, esse detalhe dessa vestimenta não estava previsto. Esse outro detalhe também não estava previsto. E várias coisas que não estavam previstas, que precisaram ser adaptadas de última hora, fizeram uma determinada peça ser uma peça de sucesso. E não saiu como o que exatamente estava planejado. E quantas outras coisas você já ouviu dizer, de pessoas que nessas surpresas da vida, nessas adaptações de última hora, foi exatamente o que fez essas coisas se tornarem de extremo sucesso. Tem um exemplo aqui de Dale Carnegie, um profissional que eu gosto muito, um profissional que fala da parte de liderança, de comunicação, de relação interpessoal, e lendo a biografia dele, ele sempre quis treinar as pessoas para melhorar essa parte de comunicação. Ele desenhou todo um curso, desenhou material
E então ele lançou a sua primeira turma, com alguns poucos alunos. Não lembro exatamente, mas em torno de 10, 12 alunos, algo assim. E aí ele preparou uma aula que deveria durar 4 horas. E aí, durante o processo, ele percebeu que, passado 2 horas daquela aula, ele já havia apresentado tudo o que ele havia programado. E aí faltavam mais 2 horas para preencher aquela carga horária que ele tinha vendido do curso. Foi aí que, para preencher essas 2 horas que estavam faltando, ele pensou em algo, uma forma das pessoas irem até a frente da sala e se apresentarem uma a uma, contando as suas histórias, contando as suas experiências. Naquele dia, ele preencheu a carga horária daquele curso. Mas foi exatamente essa parte do curso que ele não havia programado, que ele precisou adaptar de última hora para preencher aquela carga horária, que foi o gatilho que fez ele explodir no ensinamento da comunicação. A maneira de falar em público, a maneira de quebrar o medo de falar em público. Foi através dessa surpresa que ele teve, através dessa adaptação de última hora que ele teve, que tudo começou a ser exponencializado e que fez a diferença. Portanto, é sim importante que nós façamos o planejamento, mas que nós não colocamos a expectativa em 100% dessa realização. Não pensar que sairá exatamente 100%. Mais importante do que o planejamento 100% é ter clareza do propósito que aquilo tem. O propósito de um curso, o propósito de um atendimento, o propósito de qualquer coisa que você irá fazer. Porque com a clareza do propósito, a clareza da transformação que nós queremos levar para a vida da outra pessoa, quando a vida nos trouxer essa surpresa, nós estaremos preparados para fazer ajustes, para criar situações e entregar aquele propósito de uma maneira que a gente nem imaginava. E isso pode se tornar o diferencial do seu atendimento, o diferencial do seu produto. Pense nisso, deixa seu curtir aqui. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te espero no próximo. Um forte abraço.